Boa noite, pessoal. A gente está aqui mais uma vez juntos na nossa live, na nossa transmissão, da nossa casa. E vamos agora compartilhar aqui o vídeo, a live no caso, né? Com os nossos amigos, com os grupos do WhatsApp, antes de começar aí o trabalho da noite, que é um trabalho muito importante, muito legal, e que eu acho que vocês vão gostar muito. Principalmente pelo tema e pelas pessoas que estão envolvidas. Vocês vão entender o porquê. Vamos fazer a nossa prece inicial nesse momento. Jesus, bom e amado Mestre, aqui estamos mais uma vez agradecidos a Ti pela oportunidade, Senhor, de estarmos juntos, reunidos em Teu nome, para podermos conversar um pouquinho mais sobre temas tão importantes do nosso cotidiano. Envolvendo nossas irmãs, que estará conosco essa noite, que elas possam receber a paz e a harmonia e o auxílio para trazer aquilo que necessitamos ouvir desse tema. Fique conosco, Mestre amado, hoje e sempre. Glória a Deus. Bom, gente, como vocês estão vendo aí na tela, o tema é educação, um ato de amor. É um tema interessante, né? Como a gente estava conversando antes aí, é um tema até delicado para a gente conversar, ainda mais hoje em dia, que a educação está num momento tão conturbado, porque por vários motivos, né? Porque a família que acha que é a escola que tem que educar, a escola que não tem o aparato necessário, os professores, e enfim, é uma dificuldade muito grande. E agora, ainda mais agora na pandemia, né, que tem aula virtual, aula híbrida, além da dificuldade de passar a mensagem, tem dificuldade técnica, que infelizmente no Brasil a tecnologia, na parte principalmente de internet, ainda deixa muito a desejar. Aí eu dou as boas-vindas aí para a Adélia e para a Evelyn. Boa noite para as duas. Sejam bem-vindas novamente. Boa noite. A Evelyn todo mundo conhece, que é da casa. A Adélia já teve com a gente, 2 vezes, falando sobre temas evangélicos. Ela que não é espírita, mas ela é cristã, de outro segmento. Mas hoje a gente vai falar de educação, porque educação está além da religião. A educação, na verdade, transcende isso tudo, independe de religião para se educar. A gente vai ver isso hoje com o que elas vão falar. E aí, eu vou começar com a Adélia. Não sei por que, Adélia. O que você acha? Olha o tema. Ordem alfabética. Pois é, nem pensei nisso. Um ato de amor. Esse tema para você. Como lidar com esse tema e tratar esse tema? Gente, primeiro, boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Queria agradecer mais uma vez a vocês pelo convite, pela parceria, pelo ato de confiança, porque são temas sempre tão importantes, né? E a internet invade a casa das pessoas, a intimidade das pessoas. Então, de certa forma, é sim um movimento, um gesto de confiança, né? Eu poder participar pela 3ª vez. Obrigada de verdade. Para mim é uma alegria estar junto com a Evelyn. Eu trabalho com a Evelyn já tem alguns anos. E eu acho que o tema tem tudo a ver com ela, porque a Evelyn é afeto e alegria da cabeça aos pés. Né? Ela é um amor. Obrigada, Adélia, porque ela é minha amiga, por isso ela está falando isso, ó. Não, mas não é uma regra. E já entrando no assunto, eu poderia trabalhar com ela e a gente não ter, além da relação profissional, uma relação afetiva que a gente tem, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus. E aí, a gente tentou, quando a gente estava planejando, a gente tentou pensar, obviamente, como é que a gente ia abordar o assunto, porque é um assunto muito vasto. Me tirem uma dúvida, tá fazendo eco para vocês? Ou tá saindo uma voz só? Para mim é uma voz só. Ah, beleza, que para mim tá fazendo eco. Tudo bem. É um assunto muito desafiador. Uma coisa que eu sempre falo também, não é uma ciência exata, né? Numa ciência exata, faça chuva ou faça sol, independente do nosso humor, 3 vezes 3 é sempre 9. Educação não é uma ciência exata, é lidar com os sentimentos dos outros,
com os pensamentos dos outros, a educação que eles trazem de casa, né? E nisso, numa escala maior do que a gente imagina, né? Não só o aluno, mas é lidar com tudo isso, com essa emoção, esses pensamentos, sentimentos, com a educação que traz de casa, com a cultura local que traz, não só os alunos, mas os alunos, os professores, a equipe diretiva, a tia da limpeza, o inspetor escolar. Gente, é que uma coisinha linda acabou de entrar aqui para me ver. Vem cá, vem cá. Meu priminho, ó. Sempre que ele passa aqui na frente da minha casa, ele tem que entrar para me ver. Aí eu encho ele de beijo. Vai lá que a tia tá numa coisa muito importante, tá? Depois a tia fala com você, tá? Lindo. E que coisa importante, é uma live que fala sobre escola. Tá? Olha aí, ó. Professor, né? É assim. Não, é que ele, criança é muito importante. Ele falou assim, eu falei assim, a gente tá numa coisa muito importante, depois ela fala com você. Aí ele, que coisa importante? Tipo assim, o que é mais importante do que eu? Se sempre que eu passo aqui na frente, você para tudo para me ver, entendeu? Aí eu, uma coisa que fala sobre educação, escola. Isso aí, muito bom. E assim, Adélia, ele, assim, a gente abriu o portão, ele entrou. Nessa pandemia, eu percebo na escola, eu dou aula para educação infantil, para ensino médio, para técnico, eu pego todas as idades. E o que eu estou percebendo, a necessidade do abraço. As crianças, por exemplo, elas já chegam aí, tia, né? Sim. Tia. Aí ela já vem com um bracinho, dá uma pena de você falar que não pode dar. Tá. Verdade. Aí existem umas que não perguntam, já pega na sua perna e já abraça. Aí eu fico parada, doida pra agarrar. Eu acho que eu deixei o povo surdo aí, porque eu falo alto. O dia todo dando aula e com máscara, aí que a gente tá falando mais alto, com face shield, aí que a gente tá abusando da voz. Então, assim, isso daí é a afetividade. Você me lembrou, né, quando o seu primo entrou aí, olha só. Aí lembra o quê? O nosso mestre. Quem é o nosso mestre? Jesus. Deixai vir a minhas criancinhas, pois é deles o reino dos céus. Então, esse é o mestre. Então, que deixemos, né? Porque é conquista de cada espírito, né? Ainda mais nessa fase de aprendizado, de assim como a gente é espírita, reencarnacionista, né? A gente acredita, né? Em vidas pretéritas. Então, nós estamos nesse progresso. Quantas vezes somos crianças, né? Adultos, jovens, adultos e velhos e idosos. Então, é um processo que a gente tá nessa renovação aí e a gente está se educando sempre. Desculpa, Adélia, pode falar. Nada, imagina. Ele sempre passa aqui na frente da minha casa, ele sempre me chama. Aí eu sempre faço uma festa, né? Tá passeando, tá vindo da onde? Tá indo pra onde? Aí minha mãe abriu o portão e ele entrou. Então tá bom. Mas aí a gente estava falando desse processo todo de afetividade entre toda essa rede, né? E lidar com as diferentes educações, as diferentes culturas, né, os hábitos de cada um. Não é uma ciência exata, é muito desafiador lidar com tudo isso, né, com as emoções de tantas pessoas diferentes ao mesmo tempo, né? Então a gente vai tentar, eu e a Evelyn, falar um pouco das nossas vivências, porque nós somos professoras em escolas diferentes, de turmas diferentes, em faixas etárias diferentes, né? E tentar abordar isso, né? O aluno, o professor e todo o restante da equipe que trabalha na escola. E vamos tentar também, se a gente conseguir, e cremos que vamos conseguir, abordar isso que a Evelyn falou, né? E além de educar, ser um gesto de amor, nessa época de pandemia, onde o ensino está híbrido, né, um pouco
Agora em 2021, tá, gente? Em 2020, até onde eu sei, me corrija se eu estiver errada, Evelyn. Em todas as escolas que eu e Evelyn trabalhamos, depois do mês de março, foi 100% online, 100% em 2020. online. Agora, 2021, gente, que está híbrido, tá? As escolas estão dando a flexibilidade, as escolas particulares estão dando a flexibilidade do aluno estar ou online ou presencial. E, em geral, tem ficado mais ou menos, gente, meio a meio. Alguns em casa, alguns na escola. A rede pública, eu sou professora do Estado, foi mais ou menos assim também, mas num perfil um pouco diferente. Eles foram para a escola, responder um questionário socioemocional, era uma turma por dia. Aí a turma ia, respondia o questionário e lanchava e ia para casa. Né? E agora, no mês de março, o conteúdo mesmo, as matérias escolares, geografia, arte, português, vai voltar a ser online. E se o aluno tiver com uma dúvida muito grande, vai ter uma tutoria na escola, organizada, metade de uma turma por vez para ir tirar dúvida. Né? Então, vamos tentar começar falando mais do aluno, como a Evelyn falou. A Evelyn já tocou no ponto. Ele tem essa necessidade do afeto, porque ser humano são as relações afetivas também, obviamente. Nessa época de pandemia, os que vão para a escola sentem que eles estão sentindo falta disso, né, do toque, do abraço, às vezes de um toque simples no ombro, na mão. Né? Por quê? Porque a gente tem essa necessidade, né, o tempo todo. Não só do aluno para com o professor, mas entre eles também. Né? Uma coisa que eu falo muito na rede pública que eu trabalho, é uma escola bem dentro de Caxias, que eles têm poucos lugares para conviverem socialmente. Praças, clubes, coisas assim. Então, a escola, além de ser um lugar de aprendizagem, em todos os sentidos da palavra aprendizagem, lá onde eu trabalho, a escola também é, entre aspas, tá, gente? O clube deles, o meio social, né? Por exemplo, vou só uma coisa. Emenda de feriado. Eles vão. Se não foi dado ponto facultativo no Estado, tem escola que geralmente os alunos não vão, né? Porque estão viajando com os pais, não querem ficar em casa. Eles vão. Eles querem estar com os amigos. A escola lá é um dos meios que eles têm de socializar, de trocar afeto, de trocar toque, né? É uma necessidade vital do ser humano, né? Socializar, conviver, ter o toque, ter o afeto. Agora, o aluno também traz algumas coisas de casa, né? Que são algumas. Não tem como ele. O aluno é um todo, né? Não tem como desassociar a educação que ele recebe em casa, a cultura local, né? E a gente percebe em sala de aula que, às vezes, se essas coisas não estão caminhando muito bem em casa, pode afetar um pouco o processo de aprendizagem dele, né? Se ele não está afetivamente, né, vivendo, vamos dizer assim, vivendo da melhor maneira possível em casa, se em casa tem alguma ranhurazinha, alguma coisa que não está caminhando bem, algum desafeto, isso se reflete na sala de aula. É muito provável que esse aluno tenha dificuldade de aprendizagem, né, se desconcentre, fique um pouquinho rebelde, né? E o professor que está lá na frente da aula consegue perceber tudo isso com muita clareza. Agora, como eu falei, educação não é uma ciência exata. Eu posso ter um aluno que enfrenta problemas em casa, ligados à afetividade, ligados à educação dele, e talvez ele não desconte no processo educacional dele, no processo de aprendizagem dele, esses problemas que ele está enfrentando em casa. Talvez ele consiga, talvez ele faça da sala de aula um refúgio e concentre ainda mais. Né? Por quê? Porque aluno não é tudo igual. Né? Enquanto eu tenho um que pode ficar um pouquinho mais inquieto, um pouquinho mais, entre aspas, rebelde, eu tenho outro que pode canalizar toda a energia dele e acabar aprendendo ainda mais, se concentrando ainda mais. Né?
Eu acho que do final do século XX para cá, essa é uma questão, né? Como é que a família interfere positivamente ou não no processo de educação da escola. Eu acho que tem muito a ver. Eu não estou aqui, gente, culpando ninguém. Eu sou mãe, tenho 1000 falhas como mãe, eu sou mãe de 2, eu sou mãe de um menino de 22 anos, que está na faculdade, está no 4º período de arquivo, e sou mãe da Estela, nem falei o nome do mais velho, né? Do Celton, e da Estela, de 16, que está no 2º ano do ensino médio na rede pública. É claro que eu tenho minhas falhas como mãe, falhei em algum momento, quando eles estavam no primeiro segmento, no segundo segmento, né? Especialmente no primeiro, né? Porque filho não vem com bula, mas eu acho que muito... Eu estou com medo de falar e vir as críticas, né? Porque hoje em dia a gente tem que ter muito cuidado com cada palavra que a gente usa. Mas eu acho que tem muito a ver com o processo do final do século XX para cá, dos 2 pais estarem na rua trabalhando o dia todo, né? Se você tem o pai e a mãe o dia todo, integral, 10, 12 horas por dia trabalhando, vou lançar como pergunta, tá? Como eu disse, não estou criticando nenhuma parte nem outra. A gente está lançando perguntas e analisando situações. Quem vai auxiliar essa criança, esse adolescente, muitas vezes, nesse processo educacional, com as tarefas de casa, com os trabalhos escolares, com as pesquisas, com as inúmeras demandas que a escola traz? É difícil, é desafiador, né? E a gente trouxe isso para o século XXI, continua sendo um desafio. As pessoas precisam trabalhar, né? É uma realidade, né? Quanto mais pessoas na casa puderem trabalhar para ajudar na renda, é melhor, é óbvio, né? A mulher passou a ter também, além da necessidade financeira, a mulher também conquistou o seu espaço, e além da questão financeira, para a mulher também é uma questão de autoestima, poder trabalhar, poder exercer uma função que ela goste, né? Mas muitas vezes a gente tem aí nesse caminho crianças e adolescentes que talvez vão ficar um pouco desassistidas. E aí fica toda uma demanda gigantesca só para a escola. Repito, não estou lançando aqui culpados ou heróis, não é isso. A gente está analisando questões, né, e tentando refletir sobre elas, né. É uma realidade de muitas famílias. Os 2 trabalharem o dia inteiro fora e essa criança ou adolescente talvez fique um pouco desassistido. Agora eu passo a palavra para a Evelyn. Essa questão aí que você falou, Adele, da falta, às vezes, de assistência, né? De assistir a criança, né? O pai, a mãe, deixar a cargo dos avós ou de um tio. Não é a mesma coisa do que o pai e a mãe. Mesmo até que você não auxilie ele nessa questão do fazer atividade, né? Porque por causa do tempo. Mas pelo menos você vê, filho, o que você fez? O que você estudou? Se o pai encontra o filho acordado, a mãe, né, encontra o filho, a filha, né, a criança acordada, o que você fez? O que você aprendeu? Isso é estímulo. Nós aprendemos através de estímulos. Se eu falo assim, Adele, vamos fazer uma live? Aí você começa a pensar, poxa, legal, então eu vou estimular. Tudo na nossa vida, a gente precisa desse estímulo, desse empurrãozinho. E essa questão do empurrãozinho vem através da afetividade. É o que na doutrina espírita, né, a gente fala tanto de pestalose, né? Pestalose no espiritismo, a gente só começou a conhecer através de Kardec. A gente sempre fala, o espírita sempre fala, porque foi discípulo de Kardec. Vamos trazer um pouco para cá. Ele, como um educador, como um pesquisador aí de educação, a gente pode dizer que o que é a ideia dele? Era aprendizagem através da afetividade, que tem que ter no lar, enquanto professor e aluno. E a neurociência também já vai entrar nesse meio campo, mostrando que o professor, né, ele precisa fazer conexões afetivas, emocionais com este aluno para dar a aprendizagem, para daí aparecer a aprendizagem. Aí eu gostaria de lançar uma perguntinha para vocês.
Vamos lá. Vocês de casa e vocês que estão aqui participando da live, né? Qual foi o professor? Escrevam aí, tá, galera? Ó, escreva até eu aí. vou escrever. Você também, você vai falar pra gente, vai contar. O professor que te marcou. Nossa, com aquele professor eu aprendi. Com aquele professor eu aprendi. Tem, claro, o afeto, o emocional, positivo e o negativo. Eu quero positivo. Porque o positivo a gente vai levar, sabe? Vai deixar saudade boa, uma saudade boa. Então, eu gostaria aí, gente. E aí, Sander? Você tá calado? Fala pra gente, um professor assim que esse me marcou. Te marcou. E por quê? Por quê? Na verdade, a minha primeira professora... Eu tive duas professoras que me marcaram bastante. A primeira, que foi a que me ensinou a ler e escrever, que é a Rosângela. Inclusive, ela mora aqui perto da minha casa, de vez em quando eu encontro com ela na rua. Que legal! Eu com 4 anos e meio, 5 anos, eu já sabia ler e escrever, diz a minha mãe, né, que eu não lembro direito. Eu lembro dele para a escola. Porque é ela que me ensinou o principal, né, que é o ler e escrever. E na época do segundo grau, que esse segundo grau agora é outro nome, né, ensino médio. Na época que eu estudava, até parece que eu sou velho, né? Na época que eu estudava, era segundo grau, tinha uma professora chamada Denise, de biologia, que ela ensinava com uma facilidade, a gente aprendia com uma facilidade a matéria, e eu estudei numa época que a gente ainda tinha na escola pública, né, um ensino melhor. Hoje a gente sabe da dificuldade da escola pública, não por causa dos profissionais, né, por causa da estrutura. Então, mas ela se destacava perante os outros. Elas duas foram as que mais me marcaram. A primeira, óbvio, a Rosângela, porque se não fosse ela, talvez eu não soubesse ler e escrever, ou ia demorar mais para aprender a ler e escrever. Foi ela que teve um papel importante, e essa do colégio, de biologia, a Denise. E você, Adele? Na hora que você falou, eu corri e anotei aqui rápido, se eu lembrava assim. Eu tive uma professora. Eu lembro de todos, engraçado, né? Desde o CA eu lembro de todas. E todos. É raríssimo não lembrar de um professor. Eu lembro da tia Patrícia, da 4ª série. Ela era muito engraçada, né? Ela era professora Ela dava ciências e matemática. Mas ela era muito divertida, na hora do recreio ela dançava Information Society, fazia coreografias, a gente dançava junto, e a matéria não ficava para trás, ela era exigente com a matéria. E olha que eu não gosto muito de ciência exata, eu não gosto muito de matemática, mas ela era matemática e ciências, tinha uma outra, né, de português e estudos sociais, e ela foi bem marcante, a Patrícia, da 4ª série. Eu lembro de um professor que marcou minha vida, eu queria muito reencontrá-lo, eu estou até emocionada. Eu convivi muito pouco tempo com ele. Em algum ano, eu não lembro qual, não sei se foi na 3ª série, na 4ª série, porque não era uma prática da escola. Naquele ano, a escola montou uma colônia de férias. A gente voltava todo dia, mesmo em janeiro. E cada criança ficou com um professor de educação física. Cada criança não, perdão. Cada turma ficou com um professor de educação física. E esse rapaz, ele nunca tinha sido meu professor. Eu estudei muitos anos nessa rede e ele nunca tinha sido meu professor de educação física. Provavelmente ele veio de outra unidade, né? Que essa rede era bem grande, tinha várias unidades em vários bairros. O nome dele é Denis. E ele ensinou coisas muito bacanas pra gente, assim, ligadas à educação ambiental, ligadas a grupo, sabe? Equipe, juntos a gente consegue. Eu estou emocionada, porque foi uma das primeiras vezes que eu fiz uma cena de teatro. E eu lembro que ele virou para mim, eu falava eu tinha um personagem que era uma ambientalista, ativista, e, nossa, queria reencontrar para falar isso. Eu fiquei emocionada. Não é que ele assiste, mas é isso aí. É assim que se dá a educação, é assim que a gente aprende. Se eu não tivesse a conexão... Não, porque eu tô lembrando, assim, porque tá lembrando a minha carreira, né? Isso é bom, são memórias. Aí, no final da colônia de férias, ele montou uma cena teatral. Eu era uma ambientalista, ativista. Vou te matar, Evelyn. Não, ainda bem que eu acredito na reencarnação, na vida após a morte, mas tudo bem.
Gente, foi força de expressão, porque ela me emocionou muito. E aí, eu era uma ambientalista, ativista, e eu lutava lá para não destruírem a natureza. E no final eu falava uma frase, não lembro qual a frase, mas eu lembro que ele falava assim para ele, ele chegou para mim e falou assim para mim, a sua voz é muito boa, a sua voz é muito potente, você pode fazer teatro. E aí eu fui procurar fazer teatro e me formei em teatro. E sou professora de arte e teatro. Queria poder reencontrar e contar, né? Acho que é importante, né? Deve dar um orgulho. E outra professora também que me marcou muito foi Maria Helena, de História. Ela... Dizem até que isso não é bom, né? Mas ela foi minha professora durante todo o Fundamental 2, que na nossa época era ginásio, né? Ela foi minha professora na 5ª série, 6ª série, 7ª série e 8ª série. Dizem que é bom trocar, variar um pouco, né? Para ter um outro olhar. Mas ela foi minha professora durante todo esse processo. E era uma professora que entendia muito do assunto, né, de história. Também me marcou bastante. Ai, fiquei emocionada. E você, Evelyn? Fala você agora também. Você lançou a pergunta, não vai responder? Que professor te marcou? E explique o porquê. Bom, essa questão da alfabetização. Vamos lá no início. Quem começou a me alfabetizar, me ensinar as primeiras letrinhas, foi a minha mãe. Naquele livro do ABC, aquele livro, nossa, aquele livrinho pequenininho, fininho, que tinha uma professora e um quadro, nossa, eu acho que eu ainda tenho guardado, deve estar em frangalhos o livrinho. Então, eu comecei mesmo as primeiras, né, as primeiras letrinhas ali com a minha mãe. Porque ela sempre tinha, assim, essa mania. Olha, você tem que chegar já preparada, pronta. Então, vamos lá. Aí, eu lembro dela, na alfabetização, nessa parte da infância, né? Mas, na 5ª série, por isso que eu quis me graduar também em inglês, foi uma professora que ela já desencarnou, Cidalisa, o nome dela. Nunca esqueci. Foi na 5ª série... Escola pública só tinha línguas estrangeiras a partir da 5ª série. E foi a primeira. Foi aquela assim, que assim, nossa, ela me ensinou e eu adorei a língua. E é isso que eu quero para minha vida. Então, essa professora me marcou muito. Muito amorosa, baixinha, fofinha, que a gente gostava de agarrar. E muito boa professora. E no ensino médio, eu tive o professor mais cheiroso, mais educado, que foi o professor Nicolau. Eu acho que o Tiago Brito, se estiver assistindo, ele vai lembrar. Porque o Tiago Brito adora falar que eu fui professora dele. Mas eu estava estagiando, tá? Eu era estagiária da turma dele, né? Tiago Brito é um amigo nosso, né, do movimento espírita. Tá, Adélia, então, para você. Ele professora, ai meu Deus, olha só a minha idade novinha. Ele falou isso numa das primeiras vezes que ele foi no Bezerra fazer a palestra. Ele falou sobre isso. É tão bom a gente estar aqui, reencontrar pessoas. Eu estou vendo aqui minha antiga professora Evelyn. De repente, não, mas sem querer te interromper, Evelyn, já interrompendo, perdão. Sabe o que me chamou a atenção? Olha como nós somos uma caixa de várias coisas, né? Sentimentos, pensamentos, emoções, sensações, né? Embutido de tudo isso, carregando tudo isso. Você lembra que o professor era cheiroso? Olha a tua memória olfativa, entendeu? O professor cheiroso, educado, né? Então, assim, ele também me marcou. Marcou legal. Muito, o professor Nicolau. E eu já tive a oportunidade de falar isso para ele, né? Assim, mais velha, né? Então a gente, assim, eu tive a oportunidade. Eu espero que você, Adele, tenha a sua oportunidade de encontrar o seu professor e que você fale isso tudo para ele. Verdade. Antes da gente seguir aí, minha mãe também foi muito marcante, assim, geralmente quando chega o dia dos professores, nas redes sociais eu faço essa, agora que eu esqueci, mas quando chega o dia dos professores eu faço essa observação que a Evelyn fez.
Eu falo, minha primeira professora foi minha mãe. Eu também cheguei na escola alfabetizada. E outra coisa que eu sempre falo, minha mãe me ensinou todas as orações. Pai Nosso, Salve Rainha, Ave Maria, o Credo, né? Mesmo antes de eu decidir que religião eu queria seguir, ela me ensinou cada oração, a importância, cada palavra que era diferente na oração, ela explicava o que era, e me ensinou a orar sempre antes de dormir, né? Vamos colocar aqui a participação de algumas pessoas? Isso. Vamos lá. A Jaqueline Miranda. Professora Vani, na 4ª série no Abil, e a professora Alga do CAP UERJ. Tá vendo? As pessoas lembram da série, o nome da professora, da escola. Vamos ver a Nilza. A Nilza, a companheira nossa lá do Bezerra também. Minha primeira professora, aquela que pegou na minha mão. Tá vendo? Olha que interessante. Celso. Como a Adele falou da memória. Ela memorizou que pegava na mão dela. Era inesquecível para ela estar colocando lá embaixo. E vamos aqui o Ronaldo. O Ronaldo, tenho que concordar. O Ronaldo é outro companheiro da casa de Bezerra, tá? É inclusive marido da Nilza. Tenho que concordar. Lembro da primeira professora que ensinou-me a escrever no quase extinto caderno de caligrafia. Nossa, olha como marcou! Professora Mariútil, da Escola Municipal Dom Pedro I. Eu tinha 6 anos. Olha a importância do professor. Isso foi 57 anos atrás. Nossa! Você vê. Será que se a gente perguntar para as crianças hoje em dia, eles vão ter essa... Deve ter, né? A gente quer crer que sim. Aí, eu vou perguntar para o meu filho. Não, tá? Eu vou perguntar para o meu filho. Eu tive a oportunidade, não sei se foi, você foi professora dela, Adele. Uma aluna chamada Vitória, não me lembro Bárbara, na Alumar. Não me lembro mais ou menos. A Ju Pimenta colocou alguma coisa. Professora de português, Dona Anitta, no ginásio. Isso aí, Ju Pimenta. É isso, a gente grava mesmo. Então, a Bárbara, ela participou da última peça do Bezerra. Qual foi? Qual foi a última peça? Eu acho que Sexo e Destino. Foi essa, Sander? Eu não me lembro. É a última peça. Essa aluna chegou... Eu não lembro. Eu não me lembro. Não sei se alguém aí depois pode me lembrar. Foi a última peça que tivemos no Bezerra, uma das últimas. Né, que teve uma campanha teatral, acho que, não sei se era de Irajá, Olaria, uma coisa assim. Então, eles vieram apresentar. Então, essa minha ex-aluna estava na peça. Que máximo! Né? Ai, meu Deus. Essa me deixa emocionada. Aí ela me chama de tia. Tia Evelyn! Que máximo! Legal te ver. Eu só quis estudar inglês porque eu amava as suas aulas. Olha só. Olha só. Inflando o ego agora. Ó. Mas, assim, isso é legal. Olha quão importante é a nossa profissão. Todas as profissões. Muito. Mas aquela que lida o dia, a formação daquele ser, né? É a profissão de professora, de professor. E então, pelo menos, né, marquei, pelo menos, ela de uma forma bem positiva. Ela, professora, eu até continuo, eu quis ser professora, ela começou a dar aula em curso de inglês. Aí eu fiquei muito feliz, porque positivamente, né, eu marquei aquela menina, aquela criança, sabe? E eu fiquei muito feliz, muito grata. Isso daí não tem dinheiro nenhum que pague, né? Escutar isso, ouvir isso, verdade. Isso. A Nilza chamou a atenção aqui, ó. Acho que foi minha atenção, eu devo ter falado sem querer. Possível não, o Ronaldo é meu marido, sim. Bota lá, tá vendo? Isso, Sander. E aí, Sander? Olha só, vocês estão falando a situação de terceirizar a educação, né? Hoje em dia, os responsáveis por ter que trabalhar e tal. E eu assisti uma palestra outro dia do Orçando Klinger que ele fala sobre isso. Terceirizar a educação. Os responsáveis estão fazendo isso, os pais, na verdade, né? Estão terceirizando a educação.
E o Kardec tem uma frase, não, está lá no Livro dos Espíritos. Educar é a arte de formar caracteres. Ele está falando justamente isso. E ele está falando não só da educação e instrução, mas da educação moral também. A gente tem que passar. E também no Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta, a Adélia não sabe, mas ele pergunta, se ser pai é uma missão. Pai, no caso, o pai e mãe, né? E a resposta dos Espíritos é que não só uma missão, como se fosse de um anjo da guarda. A gente que vai direcionar essas crianças, no caso, esses espíritos que estão reencarnando como nossos filhos, para o caminho reto do bem. Olha a importância da educação. Aí eu estou falando da educação no todo, não estou falando só extensão. E para vocês que trabalham diretamente com isso, como é lidar no dia a dia de vocês com essa terceirização da educação, onde muitos pais chegam na escola e falam, toma, o problema é de vocês. Uma coisa importante, gente, que a gente tem que colocar aqui. Essa realidade dos dois pais, né, mãe e pai, trabalharem fora o dia todo, né, e é uma necessidade vital, né, de poder arcar com as contas, os dois precisam trabalhar, sustentar a família, trazer o pão. Essa realidade atinge a escola pública e a privada, tá? Não é exclusivo da escola pública, não, tá? Essa realidade está nas duas escolas. Eu não trabalho em nenhuma escola de classe média alta, mas eu tenho amigos que trabalham. Então, essa realidade também existe lá, tá? Dos pais ficarem fora o dia todo porque trabalham, né? E, enfim, no meio do caminho, o aluno vai deixando inúmeras demandas. Tanto de conteúdo escolar, quanto de afetividade. Posso só fazer uma observação em cima do que você está falando? Não são só os pais que têm que trabalhar o dia inteiro, não. Tem pais que têm tempo de ajudar os filhos e não querem fazer. Eles entregam para a escola esse papel. Também tem isso. Também tem essa questão. Né? Somado a isso, e aí eu repito, no meio do caminho vão ficar várias demandas. E a que mais nos chama a atenção na escola vai ficar uma demanda, um buraco, de conteúdo escolar, de tarefas a serem cumpridas e também de afetividade, né? Porque esse pai não ajuda ele a fazer o dever de casa, não ajuda com uma pesquisa escolar, mas também não dá muita atenção, não conversa, não dialoga, não troca, né? Eles não têm um momento de troca, de relação, de afetividade. Essa é uma questão. Eu ia já entrar num outro gancho também das necessidades do professor. Quer falar alguma coisa nesse aspecto, Evelyn? Aí eu vou partir da criança e do adulto. Essa questão da não terceirização, mas do vínculo de a família como transformadora do ser, ou fazendo o papel inverso. A gente tem alunos, né? E tem alunos que passam por problemas emocionais, por essa ausência de pai. Não fica com o pai, não fica com a mãe. Aí, olha, você tá me enchendo o saco, vai ficar com seu tio, vai ficar com a sua tia. E você vê essa criança, o desenvolvimento dessa criança. E vê que ela tá perdida. Assim, nesse sentido de perdida como? Assim, não sabe para onde ir, qual direção tomar. E sendo a escola um local que te dá essa possibilidade de aconchego, de afeição, de afeto. Um outro ponto quando é adulto. Até a questão do adulto, gente, isso é muito importante. Tenho alunas tenho alunas, principalmente quando eu me trato assim com as mulheres, de falar que, o meu marido, professora, ele é muito mais inteligente que eu. O meu marido, fala que diz, nossa, você não sabe isso, nossa, você é burra. Utilizam este termo.
E aquela criatura está se educando, ou seja, está buscando, né, estudar. Então, não é só a questão do pai e da mãe ou do responsável de uma criança. É muito complicada, porque a questão também é da família, né, do marido ou da esposa, que não auxilia, não ajuda nesse processo educacional, porque nós estamos em constante educação. Aí eu volto para Jesus. Ele está buscando a gente, ó, pessoinhas, eu sou o guia e modelo de vocês, ó, façam do jeito que eu ensinei, presta atenção. E ele está sempre, ó, buscando a gente. Quando a gente pega as escrituras, o Novo Testamento, e vai lendo, ele vai ensinando de forma tão simples, utiliza as parábolas para ensinar nós que somos ainda, né, infantis em certas questões, somos adultos. E essa pessoa que está lá, está na escola estudando, e alguém na casa dela, ao invés de apoiá-la, fala que não, você é muito burra. Como é que fica esse aprendizado? Aí você, enquanto professor, você tem que falar, não existe isso. Ele está errado, equivocado. Porque não existe uma criatura nesse planeta que seja taxado de burra, ou seja, que não conhece, que não sabe, que não é capaz de aprender. Então, gente, eu falo com os meus alunos, não existe a diferença enquanto criança, enquanto adulto ou mais maduro. Esse estímulo a gente tem que dar, a gente tem que ajudar um ao outro, assim. Então, eu só queria falar isso mesmo, Adele, dessa questão aí, dessa afetividade, desse estímulo, nessa parte, tanto na criança, quanto adolescente ou adulto. Pode eu acho que agora, falando um pouco mais tecnicamente assim, eu acho que uma solução possível seria a educação integral para as famílias que têm essa realidade dos pais trabalharem o dia todo fora. Mas, obviamente, né, gente, uma educação integral de qualidade, né, onde a criança tomaria café da manhã na escola, na parte da manhã teria conteúdos, almoçaria um almoço de qualidade, na parte da tarde faria as tarefas de casa e atividades mais que a gente tem o hábito de falar extra-classe, né? Que geralmente são atividades assim mais artísticas, mais esportes, né? Mas aí não isento os pais do que a Evelyn falou, de quando buscarem essa criança na escola, de como estarem com essas crianças, verificarem essas tarefas, perguntar como foi o seu dia, né? Acompanhar o processo escolar, né? Porque essa responsabilidade não é só da escola, a família tem que chegar junto, né? E se ainda há famílias em que não estão com essa realidade, dos dois trabalharem o dia inteiro fora, se um dos dois está em casa, um dos dois tem que acompanhar todo esse processo, né? E lembrando, né, o tempo todo, que verificar os conteúdos, verificar as tarefas, ajudar nas pesquisas e como a Evelyn falou, estar perto dessa criança, desse adolescente, trocar com ele afetivamente, né? São coisas que caminham juntas, paralelamente, né? Eu ia começar a falar um pouco, Sander, quase que eu entrei. O professor também tem demandas, né, gente? O professor recebe tudo isso dos alunos, todas essas demandas, né, de conteúdo, de afetividade, de dificuldade. E o professor, como é que ele fica? Ele recebe isso tudo? Será que ele dá conta disso tudo? Será que ele está sempre bem, alegre, feliz? Né? Será que ele dá conta de tudo isso? Acho que o professor também tem algumas demandas de conteúdo. O professor tem que estar se reciclando o tempo todo, e muitas vezes não há tempo hábil, porque ele trabalha tanto e mal sobra tempo para se reciclar. Não existe no Brasil um cuidado com isso, não existe. Né? Com essa reciclagem que a gente precisa, muitas vezes não tem tempo. A gente busca,
mas a gente não tem tempo, não existe essa preocupação efetivamente em nenhuma das duas redes com a nossa reciclagem e, principalmente, com o nosso bem-estar emocional, psicológico, né? E aí eu já entro numa outra questão, que é a equipe da escola, né? É maravilhoso a gente chegar numa escola e ter um diretor maravilhoso, né? Na rede particular usam mais o termo vice-diretor, na rede pública usam mais o termo diretor adjunto. É maravilhoso quando você chega e você tem uma pessoa bacana ali te acompanhando, conversando com você, te ajudando nas suas demandas, nas suas dificuldades que são inúmeras. Muitas vezes na rede particular, essa pessoa, não é sempre, tá, gente? Mas às vezes, vai ser uma rede pequena, esse cara é o dono da escola. E que bom, que maravilha, graças a Deus, a gente agradece a Deus. Essa pessoa é uma pessoa bacana, que dialoga com a gente, que escuta a gente, que tenta ajudar. Mas a verdade é que as duas redes, tanto a pública quanto a privada, e a privada, sendo grande ou sendo pequena, a gente tem que ter os outros profissionais, que na verdade já são lei e não se cumpre, que é o coordenador pedagógico, que é o orientador educacional, né? E agora ainda tem algumas escolas têm o articulador para ajudar ainda mais, e deveria ser obrigatório também ter assistente social e o psicólogo. Porque a gente tem nossas demandas, é ser humano, como eu falei, não é ciência exata, não é falar da posição que está o planeta, não é multiplicar, não é fazer porcentagem, que as respostas são exatas, sabe? Não é falar se um animal qual é a que biodiversidade ele pertence, não é exato, sabe? É emoção o tempo todo, é lidar com as oscilações dessas emoções, né, o tempo todo. O professor também tem demandas, o professor também precisa de auxílio, né? Passo a palavra para a Evelyn. Você entrou no detalhe aí, Adélia, que eu ia comentar agora para vocês que trabalham na área. Porque eu estou de fora, às vezes eu não tenho não entendo essa realidade. Apesar da minha esposa trabalhar em escola, ela é secretária escolar, é servidora pública aqui em Mesquita, mas ela vê o que os profissionais passam. Como é que, aí, já que você passou para ela, eu vou direcionar mais para ela. Como é que você vê no país onde o professor, o educador, ou aquele que trabalha na escola, seja ele, é tão mal valorizado? Não é só a questão financeira, não. Tudo isso que a Adélia falou. Não tem um aparato por trás, porque acham que o professor é máquina. Assim, eu vou dizer o que eu falo como leigo. Tá? Para mim, sou totalmente leigo, não vou entrar aqui em discussão de política pública de educação, sou leigo. Para mim, o professor da base, aquele da primeira infância, primeira ao quinto ano, primeira, quinta série, sei lá, no tempo, deveriam ser os maiores salários. Porque é justamente aquele que prepara o aluno para o restante da sua vida acadêmica. Mais até do que o professor do curso superior. Essa é a minha opinião com relação a salário. E que o professor não deveria trabalhar em horário integral. Só se fosse numa escola integral, onde ele ficasse o dia inteiro lá. Agora, tem professores que trabalham em 5, 6 escolas, que tem que ficar se deslocando de um lugar para outro, igual um maluco. E aí chega final de semana, tem um monte de coisa para fazer, que é trabalho de escola, preparar aula, preparar prova, planejamento. Então, como é que vocês lidam com essa estrutura tão precária que, infelizmente, nós temos no nosso país? Onde a própria sociedade não vê o professor como uma pessoa importante. Ele vê o jogador de futebol como uma pessoa importante, vê o cantor lá sertanejo, ou seja lá o que for, o artista que for, ganhando milhões, e aquele que realmente cuida de tudo que a gente vai ser, porque eu não vou ser nenhuma profissão se não tiver um professor primário. Se eu não aprender a ler e escrever, como é que eu vou ser advogado, com todo respeito aos advogados, aos médicos, aos próprios jogadores de futebol? Como é que eu vou chegar nesse ponto se eu não investir nessa área importante? Como que vocês veem essa situação? Evelyn, você está pensando muito aí. Você fez uma pergunta complexa e é a verdade que, primeiro, se eu quero que que minha filha não seja professora, mas que ela seja uma jogadora, um jogador, né? Vamos pensar assim, do jogador de futebol que ganha mais do que as meninas, né? Vamos pensar assim. Eu quero que meu filho seja um jogador.
Olha só a visão material que nós temos do ser. A gente não tem a visão do ser integral. A gente só tem visão material, materialmente falando. E materialmente falando, por que eu tenho que valorizar o professor que vai abrir mentes, que vai direcionar, vai fazer a criatura, o ser pensante, pensar, se eu preciso de mão de obra, se eu preciso da massa? Então, eu prefiro ter os jogadores do que ter os diretores, os professores, os graduados, porque eles vão fazer pensar. E eu não quero que essa criatura, infelizmente, pense. Você está entendendo? Né? Ou seja, não é vantagem para a gente, assim, para um país, para algumas nações que querem massa, que querem só massa, ou seja, para trabalho, mão de obra. Eles não formam pessoas para serem graduados. Você chegar a uma graduação, de repente, em famílias, né? Certas famílias que só tem a mão de obra, só tem mão de obra, isso daí não é para você, meu filho. Isso daí não é para você, você tem que trabalhar igual papai, igual mamãe, a gente tem que fazer dinheiro. Pensar para quê? Deixa para aqueles que têm condição, entendeu? De pagar, de ter as melhores escolas. Então, infelizmente, essa visão que o poder quer que nós tenhamos de nós mesmos, mão de obra. E fazer uma criança da escola pública, né? Pensar o contrário, porque a família não pensa, muitas vezes não pensa igual da forma que querem que pense. A gente precisa de dinheiro, a gente precisa trabalhar, meu filho. Você tem que jogar futebol. Porque jogando futebol, você não precisa nem falar corretamente. O negócio é ganhar dinheiro. E a gente, ainda como pobres de espírito, né? Como pobres ainda, não despertamos, muitos de nós não despertamos para a consciência, o estalo de consciência. Não, eu sou espírito imortal, eu estou aqui para aprender, eu sou um ser integral, eu estou aqui nesse meu espaço. Então, no espaço histórico, social, eu faço parte desse planeta, eu faço parte desse campo, então eu preciso crescer. Mas como é que eu vou crescer? Quem é que vai me dar esse apoio? Eu não quero ser professor porque ganha mal, mas eles não entendem que o professor, ele é obra fundamental para despertar as mentes. Então, para que valorizar o professor? Tá entendendo? Esse é o pensamento, quer dizer, o meu. Mas e você, Adele? O que você acha? Você, de repente, pode falar de forma mais técnica? Tô aqui pensando, assim, eu acho que é cultural mesmo, Evelyn. Infelizmente, no Brasil, não sei afirmar com precisão, talvez por ter sido colônia, né? Tem essa cultura que a Evelyn colocou muito bem, né? Essa distinção de quem vai ser mão de obra e quem vai ser pensante. E isso é muito ruim. E aí, a minha ressalva com os cursos técnicos de ensino médio. É óbvio e evidente, gente, óbvio, que eu entendo a necessidade de um adolescente fazer o ensino médio técnico, profissionalizante, para ele acabar o ensino médio e já ter um emprego, para ajudar dentro de casa, para ele poder comprar as coisinhas dele, para ele ajudar a família, pagar uma conta, fazer uma compra. É óbvio que eu entendo. É uma ainda para não entender, é uma realidade. Eles precisam. Mas o que me preocupa é, vamos traçar estratégias para que esse cara também alcance a universidade, para que ele também faça um curso que ele almeja fazer de nível superior, para que ele não pare somente
no técnico? Vamos fazer esse cara um ser pensante também? Ser acadêmico? Essa é a minha preocupação. E geralmente não é o que acontece. O cara para ali. Aí os filhos de classe média para baixo terão só o diploma de técnico, porque serão para sempre mão de obra. E os filhos da classe média para cima serão seres pensantes, serão seres de academia, serão seres de nível superior. Né? É claro que aí no meio desse caminho, a gente até pode, em algumas áreas, encontrar uma similitude de salário. Né? Pode ser que você tenha um curso técnico que dá para esse cara o diploma de segundo grau, ensino médio. Eu também sou da época do segundo grau, tá, Sander? Mesmo eu que estou em sala de aula, eu me formo no segundo grau. Pode ser que você tenha aí um cara com o diploma de ensino médio profissionalizante, né, o técnico, e ele tem um salário bacana, equivalente ali com um cara que fez a academia, que fez o nível superior. Mas, em geral, não é a realidade. Os caras das academias vão, né, traçar uma outra carreira e ganhar muito mais. Eu acho que é cultural mesmo, né? Ele falou muito bem, tem essa distinção no Brasil. Países mais conservadores ainda, né, não fazem essa distinção. Né? A Alemanha, por exemplo, né? A valorização do professor é muito, muito, muito grande, muito importante. Né? Esse é um exemplo entre outros. Né? Cabe a nós, enquanto professores, enquanto pais, né? E quebrando isso, e desmistificando isso, né? E que o nível superior é para todos. Todos podem fazer, especialmente os que almejam fazer, né? E é isso, a gente tem que quebrando isso. É difícil, muito difícil, não é fácil, né? Muitas vezes a própria família vai falar para ele que não precisa fazer faculdade, que basta ele trabalhar, né? A gente sabe que vai ser a realidade de alguns, às vezes por gosto mesmo, tem gente que não quer avançar, mas, em geral, a gente tem que desmistificar isso, né? A gente fazer os alunos acreditarem que o nível superior é para todos, que todos têm condições de alcançar, né? Que todos são seres pensantes, e por aí vai. É até difícil, né, você chegar para uma criança, para um jovem, que às vezes não tem nem o que comer, que a única refeição que ele tem é o café da manhã na escola, o almoço, que muitas das vezes não é exatamente aquilo que deveria ser. Então, por isso que eu falo que falha o poder público, falha muito. A Evelyn falou exatamente o que eu penso. É isso mesmo. Eles não querem investir porque isso é um projeto e tal. Aí, gente, sem querer dizer que é de direita, de esquerda, de centro, de cima e de baixo. Isso é um projeto político que, infelizmente, não querem que a gente entenda direito e pense, como a Evelyn falou. Tem uma frase do Leon Denis que é interessante. Somos o que pensamos. Então, nós somos isso. Nós pensamos o tempo todo. Então, algumas pessoas realmente não querem que a gente pense. Quer que a gente acredite que aquilo ali é o certo, que aquilo ali é o real. Uma vez, Evelyn, não sei se você lembra, a Patrícia, aquela que frequentava o Bezerra, que ficava lá na recepção, então ela uma vez comentou comigo assim: Sander, você pode perceber que, tirando algumas exceções, é um círculo vicioso. Normalmente, as pessoas que de família baixa, média baixa, elas estão sempre naqueles círculos de profissão, de áreas de atuação. E aquelas outras que são mais, tem um pouco mais de condição, estão naquele círculo. É família de advogado, família de médico, lógico, tem as exceções, óbvio. É a família daquelas pessoas que são operárias, que são, não que alguma coisa contra os operários, nada a ver, mas que não conseguem seguir, né, uma carreira que de repente gostaria, que queria, e etc., porque não tem oportunidade. A gente sabe que no Brasil é uma desigualdade muito grande com relação a isso. Aí, gente, 9 horas. Tinha muita coisa para falar, mas eu queria fazer só mais uma pergunta que eu não consegui fazer antes, mas eu vou fazer agora, para a gente fechar com vocês duas. A gente não tem como tirar isso da nossa vida. Nós somos religiosos, nós somos cristãos. Nós sabemos que o Brasil é um país laico. É óbvio.
que a gente não pode levar para o nosso trabalho, querer doutrinar as pessoas com religião. Mas em algum momento do trabalho de vocês levam a experiência religiosa para ajudar na tarefa do dia a dia? Como não, Sander? Como não? O tempo todo. O tempo todo. O Sempre. tempo todo. Isso sempre. Sempre. Porque... Eu acho que talvez ele queira saber se a gente... Não sei se você quer saber se a gente fala sobre isso diretamente com os alunos. Não necessariamente. Mas, não necessariamente? assim, pode até falar, mas não citando religião, como uma coisa mais moral, uma coisa mais... Sim. Até porque tem várias religiões, tem pessoas que não são religiosas e tal. Então tem toda. Então vocês usam de qualquer forma. Usamos. Entre a gente, nós professores, para nos ajudarmos. Sim. E com os alunos. E com os alunos, sim. Sempre. Sempre. É curioso, né? Porque mesmo a gente. Porque nós somos religiosos. Eu falo com as pessoas assim, gente, eu tento ser cristão. Tá longe de ser cristão ainda. Mas eu tenho que tentar ser cristão 24 horas por dia. Não é só do tempo religioso. Por que eu estou falando isso? Eu conversando uma vez com um amigo meu sobre política. Olha só, política. Hoje, as tretas daí nas mídias sociais são a política. Eu falei assim com ele, cara, olha só. A pessoa chega e diz uma coisa como religioso. Aí entra na política e faz completamente diferente. Aí ele falou assim, mas você tem que saber separar política de religião. Ele também é religioso, essa pessoa. Eu falei, olha só, eu sou religioso 24 horas por dia. Eu não posso, como espírita, vou dizer como espírita, que eu não sou favorável ao aborto, só mesmo no caso terapêutico, eu não vou entrar nessa discussão agora, porque não é o tema hoje. Isso. Chegar lá, como vereador, como deputado, como senador, com cargo que me permita Ih, o Sander, eu acho que... Acho que ele travou. E a internet, Sander? Imprevistos da internet, gente, super acontece. Verdade. Acho que ele vai voltar. Vai voltar. Voltou, Sander? Voltou. Sander, a gente pegou sua fala só até certo ponto. Então, eu não posso votar, apoiar certas práticas que não são cristãs em nome que não estão de acordo com a religião que eu prego. Porque eu sou religioso. Mas o Brasil é laico. Concordo que o Brasil é laico. Lógico, isso não tem que pautar leis direcionadas com o que a religião diz. Mas eu não vou lá e votar numa situação que é contrária àquilo que eu acredito. Então eu não vou ser político. Sim. Entendeu? Então, assim, a gente tem que... Aí não adianta, acaba sendo da profissão de vocês, que são professores, educadores. Na minha área de atuação, então, nem se fala, porque eu trabalho numa empresa que é religiosa. Não tem como não... Entendeu? Eu vivo isso no dia a dia. Mas, por exemplo, a minha esposa, a Yara, ela é secretária escolar, como eu falei, aqui na rede de Mesquita, é servidora pública. E, assim, ela, como cristã, ela tenta ajudar as pessoas naquilo que ela pode. Às vezes não é com a palavra, não. Às vezes tem gente, tem mãe lá, tem pai que chega lá, que não tem 10 centavos para tirar uma xerox. Ela vai lá e tira. Então, as pessoas têm que começar a entender que é isso que eu estou falando. A gente tem que levar para o nosso dia a dia sem a preocupação, sem o medo das pessoas, porque é religioso, é chato. Não, a gente tem que fazer aquilo pautado naquilo que a gente acredita. E a área que vocês atuam, que é professor principalmente, é uma área que, olha, vou te falar uma coisa, não serviria para ser, não. Porque a gente está num momento também, que não foi citado hoje ainda na live, mas que, na minha época, parece até que eu tenho 100 anos, né, 120 anos, na minha época, eu vou falar que eu só tenho 43 anos, tá, gente? Na minha época, eu sou mais velho que vocês duas, mas vocês são da mesma faixa etária próxima de mim, vocês devem ter aprendido a mesma coisa. A gente ouvia dos responsáveis que a gente tinha que respeitar os professores. Verdade. Hoje, muitos pais dizem para os seus filhos que não é para respeitar os professores.
Olha só como é que mudou. Hoje, antigamente, se o professor me desse uma bronca, eu tomava outra em casa. Hoje em dia, se o aluno tomar uma bronca, eu vou na escola sem perguntar o que aconteceu e dou uma bronca no professor. Então, quer dizer, olha a dificuldade que vocês têm de lidar com o público numa situação dessa. Bom, aí eu deixo para vocês aí finalizarem, que eu já falei muito. Eu não ia nem falar hoje, né, Evelyn? Falei que eu não ia falar nada. É um tema que a gente acaba se empolgando, apesar de não ser minha área de atuação. Isso sempre acontece. Aí... Bom, deixa para vocês finalizarem o que vocês pensam sobre tudo isso que eu falei, se vocês quiserem, óbvio. E aí é com vocês, que 9,5, já 9,6. E eu já tive uma queda aqui, ficou um monte de gente acabou caindo junto também. Quem quer fechar? Quem quer falar? Não, eu acho que tem a ver com todo esse processo mesmo da desvalorização do professor, né? Da questão toda da família, das demandas, né? Tô tendo muito cuidado nas palavras que eu vou usar, mas uma inversão de valores, né? Meu filho tem que estar certo, né? Eu sinto muito isso também, né? As famílias começam a achar que tudo que elas passaram na vida, tudo que elas venceram, né? E que o aluno não tem que ser confrontado na escola, em sala de aula, entendeu? Então, assim, é uma série de inversão de valores mesmo, sabe? Que a sociedade está literalmente sofrendo. Eu nem consigo pensar numa outra palavra. Que a sociedade está literalmente sofrendo. É uma inversão de valores. Eu tenho experiências, assim, principalmente com a minha caçula. Porque com o meu mais velho, eu acho até que eu fui muito exigente com ele. E nessa de ser muito exigente, eu acho até que eu errei muitas vezes. Eu era muito exigente com ele mesmo, né? E falhei inúmeras vezes em algumas coisas. Mas a caçula, eu tenho bastante histórias assim com ela. De eu ir na escola, né? Porque fui chamada, tá? Casa de ferreiro, espeta de pau. Mas eu fui umas 3 vezes na escola, porque eu fui chamada, né? Uma vez só que eu não fui, foi uma situação assim muito difícil. Vou narrar brevemente as 3 situações assim com ela. Uma situação foi que eu vou contar o fato, mas trocando um pouco as palavras para não ficar tão evidente se foi pessoa X ou pessoa Y. Uma vez na escola, na sala de aula, ela tinha uma professora, óbvio, e a professora afirmou que caneca era um ser vivo. E a minha filha, não, tia, caneca não é um ser vivo. Caneca é um objeto. E a tia, não, a caneca é um ser vivo. E a minha filha, não, tia, caneca é um objeto. E aí a professora foi tão incisiva com ela, né, afirmando que a caneca era um ser vivo, e a minha filha afirmando que caneca era um objeto, que a turminha inteira começou a bater na mesa. Caneca é um ser vivo, caneca é um ser vivo. E ela chegou em casa, na verdade, olha só, ela chegou em casa, ela não me narrou a situação. Eu tinha ido na rua com eles dois, eles sempre foram muito amigos, os dois, meus filhos. Eu escutei na rua, na hora de atravessar a rua, parado no sinal, esperando o sinal fechar para a gente atravessar, eu escutei ela narrando pro irmão. Aí todo mundo começou a bater na mesa. Caneca é um ser vivo. Caneca é um ser vivo. Eu estou fazendo uma troca aqui de palavras, tá, gente? Para não ficar tão evidente quem foi a situação. Sei lá se a pessoa está assistindo, né, e se sente de alguma forma ou constrangida ou entristecida com isso. E aí eu realmente não tive outra alternativa a não ser procurar a direção e conversar sobre o ocorrido. Porque, na verdade, o que eu queria, né, eu até acho que deviam pedir desculpas a ela pela maneira como conduziram a situação. Mas o que eu queria era só que a turminha inteira soubesse que caneca era um objeto. Naquele caso, era um fato técnico, né, de conteúdo mesmo. Mas ela passou por 2 outras situações. Ela chegou para mim num domingo à noite e falou assim: a senhora amanhã tem que estar na escola. Aí eu falei, por quê? Aí
Aí ela, porque eu comi um pão doce na sala de aula. Aí eu virei para ela e falei assim, você quer me convencer de que eu tenho que estar na escola amanhã às 7 da manhã, segunda-feira, porque você comeu um pão doce na sala de aula? Vou fingir que eu acredito. Estela, amanhã eu tô lá. E fui com ela e soube da história inteira. E eu fiz ela pedir desculpa para a direção da escola, fiz ela pedir desculpa para o professor de língua portuguesa. Estava errada, entendeu? A história era mais ou menos essa. Só que não era simplesmente comer um pão doce na sala de aula. Ela armou um piquenique sem autorização de ninguém. E aí eu fiz ela pedir desculpa a todo mundo. E uma outra situação também, depois com um professor de educação física numa outra escola. Eu também fiz ela pedir desculpa para a direção da escola, para a coordenadora da escola, para o professor de educação física. Ela precisa entender que aquelas pessoas estão ali orientando o processo de educação dela. Né? E se eu dou razão a ela vai crescer achando que ela tem razão em tudo sempre. Né? E de que ela está acima das pessoas. Porque eu também acho importante isso. Você, por mais difícil que possa ser para você num determinado momento, ou por mais bobo que você possa falar, vamos de um extremo a outro. Nós, como pais, podemos achar que isso é muito difícil para mim, eu não vou conseguir pedir desculpa. Ou a gente pode ir no outro extremo, uma situação tão boba, vou fazer pedir desculpa. Faz pedir desculpa. Porque isso é um exercício para a criança, assim, tão importante, se desculpar pelo que ela fez de errado. Ela entendeu o que ela fez de errado, óbvio, gente. Não manda a criança pedir desculpa à toa. Explica para ela o que ela fez de errado. Mostra o que estava errado ali. Né? E faz ela pedir desculpa. Ela cresce sabendo que ela erra, que o outro é afetado com o que ela faz de errado. E que cabe um pedido de desculpa. Isso é um exercício muito importante, né? Agora, falando um pouco de religião, se me permitem, é um exercício importante para nós enquanto cidadãos e enquanto espírito, né? Peça desculpa. Evelyn. É isso aí. E enquanto espíritos, né? Nessa caminhada aí, nós temos o nosso guia e modelo, que é Jesus. E enquanto educadores, nós temos que... Ele era o educador, né? Perfeito, em todas, falava com mansidão, simplicidade, tinha afeto. Principalmente, Jesus não deixava ninguém para trás, né? Nenhuma ovelhinha perdida. E quanto educadores, a gente também precisa ter esse ato de amor, é isso, é ter brandura nas palavras, delicadeza nos gestos, leveza nas ações com os próprios alunos, até mesmo com os diretores e com todos aqueles que trabalham com a gente. Não é fácil amar. Então, enquanto educadores, vamos aprendendo a amar na escola. São essas palavras aí que eu encerro. Amar, amar e amar. Agora a gente está no projeto Amar na Escola, então vamos amar. Enquanto há tempo. Verdade. E pegando um gancho na Evelyn, né? Paulo Freire sempre dizia: educar é um gesto de amor. E eu vou dizer para vocês, não é fácil, como a Evelyn falou, é um desafio, sim, né? Mas eu lembro, assim, de uma fase que eu entrava na sala de aula muito fechada, porque eu achava que muito fechada eu estava impondo respeito. E de verdade verdadeira, amar não é fácil, amar é um desafio, né? Mesmo às vezes nossos parentes, né? É um desafio, é uma aprendizagem, é um aprendizado diário. Mas quando eu entendi que eu podia amar os meus alunos, as aulas fluíram bem melhor. Isso aí. É desafiador, mas é possível. Quem quer fazer a prece final? Evelyn. Eu não tenho direito de escolha, gente, da cabeça aos pés. Não, Evelyn, gente, sério. Evelyn é um docinho de coco. É um prazer trabalhar com ela. E ela me dá vários conselhos, gente. Igualmente. Vários.
Igualmente, Adélia. Ai, ai, muito Não, tem obrigada. um que eu não esqueço nunca, assim, o mais marcante. Vou falar, não tem diretamente a ver com educação, mas marcou tanto a minha vida. Um dia no trabalho eu estava muito mal, né? Muito mal mesmo com uma situação que eu estava enfrentando no campo dos sentimentos, né? O professor tem sentimentos, relações afetivas, né? Mais ligados a casamento, namoro, né? E eu lembro que ela me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ore por quem te fez mal, né? Ore por aqueles que de alguma forma trouxeram algum transtorno para você. Nas suas orações, lembre-se deles, ore por eles, né? Para o espírito deles, isso é muito importante, um aprendizado muito forte, né? Para o espírito de quem fez mal para outrem, e esse outrem ora por ele, né? Me marcou muito, eu trago sempre comigo. Não é fácil, é um desafio, mas é possível. Que bom que é possível. Né? Então, convido a todos nós a acalmar os nossos pensamentos, as nossas emoções. E eu peço, né, assim, encerrando essa prece, que a gente pense naquelas pessoas que marcaram a gente em nossa educação. Por que não orar pelos professores? Então, vamos orar por eles, por nós, porque todos nós, de certa forma, indireta e indiretamente, somos professores e alunos. Deus, Pai de infinita bondade e justiça, aqui estamos imensamente agradecidos por enviar para nós, seus filhos, alunos nesta terra, o seu Filho amado, que foi nosso Mestre Jesus, nosso Mestre, professor, educador de sempre. Senhor, ore por todos e olhe por todos os educadores e educandos. Nós estamos nesse momento de transição planetária, que precisamos tanto de educações rígidas, mas nunca esquecendo da brandura e da doçura na hora de educar, pois será sempre um ato de amor para o progresso. Continue, Senhor, conosco, envolvendo a todos, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada. Gente, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Sander. Obrigada, Evelyn, pela oportunidade. E já estou me sentindo em casa. Sinta-se à Já vontade. fico muito à vontade com vocês. Espero de coração ter contribuído, tá bom? Qualquer dia você vai estar lá presencialmente. Se Deus quiser, esse dia vai chegar em breve, gente. Estaremos vacinados e eu vou poder visitar vocês. É isso Pessoal, aí. até semana que vem. Lembrando que amanhã essa palestra vai estar lá no YouTube, da casa lá do centro, do Bezerra, tá bom? Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada.